Nesse mesmo tempo, Neemias vai falar uma outra coisa. Qual é a virtude de Neemias? É que ele sabe que a mão do Senhor está sobre ele. Capítulo 2, ele deixa claro, do verso 18, que a mão do Senhor estava sobre Neemias. Ele não só ora e jejua, mas ele confirma que essa obra que vai continuar, vai começar, perdão, a mão do Senhor está sobre ele. Neemias está falando para o rei da Pérsia: olha, Senhor, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Ele há de me capacitar para construir esse muro novamente, porque Jerusalém não ficará vulnerável aos ataques dos inimigos. Os muros serão reerguidos mais uma vez, Senhor. Então o rei olha e fala: está bem, você pode ir. Mas Neemias, ele tem algo, ele tem estratégia. A outra sabedoria, uma outra porção de Neemias é que ele era um homem estrategista. A Bíblia diz que ele pede ao rei cartas que assim viesse permitir, para que ele viesse a passar pelas fronteiras aonde iria passar, madeira, toda sorte de instrumento e de material para reerguer o templo, as portas e os muros, e os governadores e os reis daquela época. Então Neemias recebe uma porção das cartas da parte do rei, lhe permitindo, e a ordem está estabelecida naquele mesmo tempo. E lá sai Neemias por um espaço de tempo e com uma obra no seu coração: eu preciso levantar esses muros. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pai da glória, todo-poderoso. Glória a Deus! O Rei da Glória! Segredos da edificação do muro e o sucesso da obra do Senhor e as virtudes de Neemias. O que podemos observar agora nesse contexto é que Neemias sai em retirada. E conforme ele está em retirada, ele tem algo no teu coração. O que ele tem? Eu preciso levantar os muros novamente. Eu preciso começar uma obra em Jerusalém, o centro da adoração judaica. Esses muros não podem permanecer derribados. Eles têm que serem reerguidos mais uma vez. Então Neemias sai e pela segunda vez ele vai afirmar que a mão do Senhor está sobre ele. Coisa boa é quando um líder sabe que a mão de Deus está sobre ele para exercer a obra do bom mestre. Coisa boa é quando a pessoa está fazendo a obra de Deus e sabe que foi Deus que abriu o espaço para ele continuar a sua caminhada, para construir a obra do bom mestre. Boa coisa é quando o crente bate no seu peito e diz: a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Ele ergueu a sua mão para construir esses muros, para edificar mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus Jeová! Ai, te ocupo. Mas algumas dificuldades vão aparecer na hora que ele propõe, na hora que ele ora a Deus, na hora que ele intercede pelo povo, pelo pecado, na hora que ele ora ao Senhor. Tudo ele está fazendo certo diante do Senhor. Mas vai acontecer uma coisa para tentar parar. Vai aparecer alguns personagens da história. O primeiro que vai aparecer é Sambalate, cujo seu nome é babilônico, que significa sim, Deus da lua e da vida. Olha, Sambalate era um homem pagão também, mas ele não aceitava que o povo de Israel viesse novamente a reedificar os muros da cidade santa. Então esse homem, Sambalate, cujo seu significado é sim de uma divindade da babilônica, protetor também da vida, entre aspas, naquele tempo, e da lua, apresenta-se agora e aparece Sambalate, e agora vai falar algumas coisas sobre ele, a sua história, de onde ele vem. Oronita significa que ele veio do norte de Jerusalém, da cidade de Bet-Horon. Naquele tempo, a expressão aqui, quando aparece Oronita, significa que ele morava nessa região naquela época, ao norte de Jerusalém, da cidade de Betel-Horon naquele tempo. Ele foi governador de Samaria no ano 400
508 aproximadamente antes de Cristo, aqui aparece o primeiro inimigo para a edificação do muro. Sambalate, ele tem algo no teu coração. Ouvindo Sambalate acerca da obra do Senhor, que começara pela mão de Neemias, o copeiro agora, que não é mais copeiro, mas é um construtor de muros. Ele se apresenta e Sambalate tem algo no teu coração. Eu preciso parar essa obra. Eu tenho que parar a obra. Esses muros não podem ser reerguidos mais uma vez. As pedras não podem estar sobre esse lugar. A obra tem que parar. Sambalate demonstra a intenção do diabo na vida daqueles que são comprometidos com a obra do Senhor, aqueles que têm obra com Deus, aqueles que sabem que Deus chamou para uma obra. Sambalate é a figura legal da ação e do propósito do diabo na vida daqueles que estão comprometidos com a obra do Senhor. Aleluia. O primeiro inimigo dele é esse, não é qualquer um, ele é governador também. Sambalate não é um qualquer homem, para quem não sabia, ele era governador de Samaria, morou ao norte de Jerusalém, ele agora apresenta-se ali. Vai aparecer mais outros personagens na história. Tobias, que significa Deus é bom, era uma amonita, que quer dizer que era um pagão. O seu nome parece que tem tudo a ver com o contexto do livro, mas não, ele faz tudo errado diante do Senhor. Esse homem Tobias, que vem de uma linhagem de pessoas que cometiam ato de idolatria. Os amonitas aparecem agora na história. O segundo inimigo agora se chama Tobias, que também vai ser um homem que vai conspirar para parar e tentar parar a construção da obra do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O outro também, cujo nome tem uma raiz de uma divindade na Arábia daquele tempo, seu nome é Gesem, o arábio, que significa chuva, foi o governador da província da Pérsia, da Arábia, ao sul de Judá. Esse homem também era um homem influente naquela época. Está aqui um dos motivos, não eram qualquer pessoas, eram pessoas que tinham a capacidade de influenciar, que estavam sob a liderança do rei, mas que por um espaço de tempo, segundo o contexto, eles não queriam atentar para a lei do rei e a ordenação que foi dada através de Neemias para edificar o templo. Eles têm algo no coração. Os três estão conspirando contra a obra do bom mestre. Eles querem parar a obra do bom mestre. E Neemias não para. Neemias continua a fazer a obra do Senhor. No capítulo 3 está registrada uma coisa: aproximadamente 40 grupos estão trabalhando ao mesmo tempo para a obra do Senhor ser reerguida mais uma vez. Do lado do leste e o sudeste é a construção de um novo muro. Para quem não sabe, a primeira porção ao sudeste dessa nação vai ser reerguido um novo muro também, mas na outra parte vai continuar um muro que um dia esteve reerguido entre eles naquela época, ao sudeste na época. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Rei da Glória. Deus de maravilha. Glória. Então o capítulo 3 está registrando uma outra porção que está sendo construída. 40 grupos estão trabalhando constantemente ao mesmo tempo, e uma porção está reerguendo um novo muro agora, e a outra porção agora, ali está registrada uma coisa: ao noroeste e o sudeste, o antigo muro foi reparado nesse mesmo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E não para por aí. No capítulo 4, Sambalate, a Bíblia diz que ele vai arder em ira, quando então ele observa aqueles que estavam edificando o muro, e a Bíblia diz que ele escarneceu dos judeus. Capítulo 1 até o versículo 3, Sambalate, vendo que eles estavam a edificar os muros, diz assim: que o povo é esse, que fraquezas são essas que eles têm, pois estão edificando o muro e será com pedras.
Ele começa a falar que Judá é um povo fraco, que Judá é um povo desprezado, e começa a desprezar o povo de Israel, não sabendo Sambalate que esse povo havia uma promessa desde o princípio da sua criação. Deus já tinha arquitetado uma promessa para o reino sul, para a nação de Judá, cuja linhagem tratava de Judá, aquele que seria rei e seria grande entre as nações. Mais uma vez, após Sambalate ter zombado desse povo, ter humilhado esse povo, no capítulo 4, verso 3, agora as virtudes de Neemias novamente, do verso 4 ao 6 do capítulo 4, diz a Bíblia que Neemias vai orar ao Deus dos céus por causa dos inimigos que estão se levantando. No capítulo 4, verso 8,